E aí as mulheres começaram a falar. E o que elas começaram a dizer é da ordem do inaudito. Desde a psicanálise em estado nascente, com a fala das histéricas dizendo: cala a boca, professor. Até a descoberta de que a psicanálise é uma cura pela palavra, talking cure. Uma limpeza das chaminés, uma espécie de catarse num primeiro momento, para depois a construção de um método baseado na associação livre para ter acesso ao inconsciente. E o que se descobriu em seguida foi surpreendente. Foi simplesmente a psicanálise teorizada, uma prática, uma nova relação social, uma relação social inventada por Freud e as histéricas, que em última instância contribuíram para essa indagação a respeito do feminino. O que quer uma mulher? Freud devolveu a palavra às mulheres. E a partir daí elas têm apontado para uma certa limitação de ordem do masculino e de ordem do universal para falar sobre as fórmulas da sexuação introduzidas por Lacan. Como é que é mesmo isso da diferença sexual? Será que as fórmulas da sexuação são aceitas unanimemente no meio analítico? Então, surgiram essas vozes que aparentemente se colocam no plano do feminino, na aparência do feminino, para levantar questões muito importantes para a desconstrução do machismo, para a desconstrução de uma sociedade heteronormativa, patriarcal, como se isso fosse uma recomendação de Freud. Não era. Freud constatou os limites da liberdade humana, da sexualidade humana no Édipo e nessa construção de uma sociedade em regime patriarcal. Não quer dizer que ele tivesse recomendado isso, embora ele também tivesse se dado conta de que ele padecia de preconceitos estabelecidos por essa sociedade. Ele foi o primeiro a apontar os seus erros, que aparecem, por exemplo, no âmbito da transferência, no caso Dora. Então, o que há de interessante aqui é a articulação da psicanálise com essas filósofas. As mulheres assumindo essa posição de filosofia e denunciando o discurso do mestre que estaria por trás de toda essa construção do universal, como faz Monique Davy Menard, como faz Judith Butler, tentando descrever a vida psíquica do poder com as suas teorias da sujeição, como faz Bárbara Cassin nessa discussão do não há relação sexual, duas lições sobre o ato dito de Lacan, que é um texto dificílimo, porque Lacan introduz uma nova maneira de pensar essa proposta, que seria para além da nossa maneira habitual construída por Aristóteles. Até por isso, esse texto é incompreensível, porque pretende uma maneira diferente de pensar, diferente da lógica formal aristotélica. Então, aqui há duas posições, Bárbara Cassin, digamos, em defesa do feminino, e Alain Badiou, o filósofo marxista, em defesa de uma certa argumentação masculina. Aqui há uma tensão, aqui há um diálogo que tenta examinar em profundidade as razões filosóficas da diferença sexual. Aqui, mais uma vez, Bárbara Cassin cita Parmênides, fazendo uma exaltação do filósofo, não é o filósofo, é o sofista Górgias, que tende a refutar Parmênides com uma sequência de frases que é altamente subversiva.
Diz o Gorgias, o grande sofista, nada existe. Se existisse, seria impensável. Se fosse pensado, seria incomunicável. Então, essa sequência de frases do grande Gorgias dá o que falar, né? Colocando a importância dos sofistas para além do preconceito que vem desde Platão, desde Aristóteles, desde a Igreja Católica, desde essa concepção pejorativa, dessa conotação negativa que nós temos todos a respeito dos sofistas, deixando de lado uma rica problemática que tem a ver com a pragmática no uso do conhecimento, as concepções de relatividade de um discurso, o discurso como possibilidade de jovens assumirem o poder na Assembleia Ateniense e aí decidirem do destino da cidade. A importância da retórica, a importância da eloquência, a importância da linguagem, a importância da palavra e do discurso para a construção de uma realidade, inclusive política. Essa é a grande contribuição dos sofistas no seu papel de educadores. Mas veio Lacan trazendo essa ideia. O psicanalista é a presença do sofista em nossa época, mas com outro estatuto. Isso está no seminário, livro 12, Problemas Cruciais da Psicanálise, lição de 12 de maio de 1965. Então, há aqui uma conexão entre a psicanálise e a filosofia, mas não tanto a filosofia, e sim os antagonistas da filosofia, que são os sofistas. E é nisso que reside uma certa associação entre a psicanálise e a sofística, na medida em que a psicanálise pode sim ser uma antifilosofia, se nós encaramos a filosofia como o discurso do mestre.